Esta é do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou 5 pedidos para investigar o presidente Jair Bolsonaro depois daquela declaração sobre as adolescentes venezuelanas que fariam programa em Brasília. Essa era uma outra munição usada pela campanha petista para aumentar a rejeição, ou pelo menos tentar aumentar a rejeição do presidente Jair Bolsonaro. Isso já se esgotou, Yuri? Quer dizer, havia uma tentativa de usar isso mais uma vez, mas esse ponto, essa denúncia já se esgotou e já se passou para outra? Roberto Jefferson e aqui vier. Do ponto de vista jurídico, talvez, do político, acho que não, Márcio. Porque o que a gente tem de informações é de que foi um tema que, de fato, teve impacto, teve uma repercussão. E, de novo, o Felipe colocou essa questão que é importante a gente entender. Cada vez que acontece um episódio desse tipo de desgaste, você mina a energia da campanha e cada vez mais próximo da eleição. Então, houve um momento aí de perda de agenda, que isso é o principal problema para a campanha de Jair Bolsonaro. O Leandro Rezende, do 360, trouxe essa informação, ouvindo ali de aliados do presidente Jair Bolsonaro, de que essa perda de poder de agenda é muito significativa, ainda mais na última semana de campanha. Em vez de se falar, a gente começou o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro falando muito dos apoios de governadores, ainda que todos dentro do esperado, mas era relevante, e principalmente toda a expectativa em torno do apoio do governador reeleito de Minas, Romeu Zema, e do resultado que ele pode entregar nas urnas no próximo domingo. Mas todos os outros governadores, o governador daqui de São Paulo, Rodrigo Garcia, a mobilização dos prefeitos do interior de São Paulo, todas as agendas políticas e políticas com um aspecto positivo para o presidente. Depois disso, a partir do feriado de 12 de outubro, houve aquele desgaste em função da confusão em Aparecida, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Houve depois o episódio da proposta de salário mínimo, uma dificuldade política num tema em que quem joga em casa é o ex-presidente Lula. É um tema de maior dificuldade para o presidente Jair Bolsonaro. Houve esse episódio das meninas venezuelanas, que é uma fala do próprio Jair Bolsonaro. Foi deturpada, foi tirada de contexto, é uma outra discussão, mas que ele falou aquilo, foi ele que abriu o flanco para o adversário atacar, foi. E da mesma forma agora foi Roberto Jefferson que deu um presente para a campanha adversária. No fundo, a gravidade de toda essa série de assuntos aqui, para eu encerrar também, não me alongar muito, é que são reveses provocados no próprio campo de Jair Bolsonaro, mais os seus aliados abrindo flancos na estrutura do que o PT propriamente dito conseguindo quebrar aí a agenda do presidente. Caio, será que a campanha de Bolsonaro comemorou essa decisão do ministro André Mendonça? Pelo menos essa denúncia não vai poder mais ser explorada pela campanha do PT? Sim, certamente. A campanha do Bolsonaro, ela está tentando sair aí dessa agenda negativa com esse episódio do Roberto Jefferson. Ontem à noite teve uma reunião no Palácio da Alvorada para tentar definir essa reta final e como tentar aí também se desvincular desse caso. Tem uma preocupação muito grande com Minas Gerais, né? Hoje, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro está na Bahia, tinha gente dentro da campanha que achava que ele deveria reforçar o Sudeste em vez de retornar ao Nordeste. O impacto do episódio de Roberto Jefferson foi grande, até nos trackings internos da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que vinha, segundo eles, claro, numa crescente, 0,2, 0,3, vai subindo, e estava numa tendência de ultrapassagem nas internas, tá? Vou sempre frisar isso, é importante. E depois desse episódio do Jefferson, voltou um status quo anterior. Mas hoje eu conversei com uma pessoa, com uma fonte lá de dentro, dizendo que já estava ali voltando a respirar a campanha. Teve essa reunião ontem, de fato, na Alvorada, para definir essa reta final e um foco total no Sudeste novamente, né? A gente sempre vê essa questão do Sudeste ser prioritário, mas sim, de fato, a ideia é trabalhar isso bastante nesta semana, principalmente em Minas, porque houve uma avaliação que o presidente estava conseguindo subir em Minas Gerais e aí deu uma estancada. Então está tendo ali uma cobrança até do governo de Minas, do governador Romeu Zema, para tentar retomar
a fórmula ali que já desde o começo do segundo turno, na avaliação da campanha, vinha dando certo. Aqui em São Paulo também. Aqui em São Paulo você teve um repique do Lula, estimulado também pela campanha do candidato ao governo, Fernando Haddad, que retomou as ruas. Então tem esse ambiente de já tentar já olhar para frente, né? Mas como o Yuri disse, a gente vinha dizendo também, é uma campanha que nesse segundo turno ela criou problemas para si próprio, muito mais do que a outra campanha, a campanha da oposição, jogando os problemas para a campanha do governo, do Palácio do Planalto. Você teve o caso da venezuelana, você teve planos econômicos impopulares circulando na praça, você teve o episódio em Aparecida do Norte, você teve o episódio do Roberto Jefferson agora. Então fica difícil você conseguir respirar e tentar ter uma estratégia, sendo que toda hora você está tendo que apagar incêndio provocado internamente no QG bolsonarista pelo próprio presidente da República, em muitos casos. Como o próprio Yuri falou.